Hey pessoal, eu sou a Aline, para Animas Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre a versão estendida de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, o segundo filme da trilogia. Versão estendida que está disponível lá na HBO Max. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a versão estendida de A Sociedade do Anel. Prometi que faria a trilogia inteira estendida para falar o que é mais interessante nessa versão estendida, se ela é melhor ou é pior do que a versão que foi para os cinemas. Confere lá o vídeo anterior e vamos aqui adentrar nas Duas Torres. Eu tô falando bastante sobre O Senhor dos Anéis aqui no canal, primeiro porque eu amo esse universo do Tolkien, segundo, obviamente, porque tá chegando a estreia de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, a série do Amazon Prime Video, que estreia no dia 1º de setembro. Era dia 2 de setembro a estreia, mas eles adiantaram, vai ser na quinta-feira, dia 1º de setembro, às 10 da noite, lá no streaming do Amazon Prime Video. E recentemente aqui no canal também teve um clube do livro para discutir Silmarillion, este livro maravilhoso do Tolkien. Foi uma conversa bem longa, vão lá conferir. E se você curte esse conteúdo aqui no canal, já dá o like nesse vídeo, se inscreve aqui no NA se você não é inscrito. Eu vou continuar falando sobre Senhor dos Anéis e sobre Anéis do Poder, porque vai ter cobertura episódio a episódio quando a série estiver saindo. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também, que a gente posta outras coisas que não viram conteúdo pro canal. Quais são as principais diferenças aí entre a versão das Duas Torres, que é a versão estendida, e aquela que foi o corte final, que foi pro cinema? Bom, para começar, a gente tem aqui exatamente 56 minutos a mais na versão estendida, mas assim como A Sociedade do Anel, calma lá, não são 56 minutos de cenas extras. Na verdade, quando a gente fala de filme estendido, versão estendida, os créditos também são estendidos, eles também são mais longos. O que a gente tem realmente de cenas extras são 35 minutos. Lembrando que o filme lá anterior já tinha quase 3 horas, então é um bom acréscimo, vamos lá. E assim como A Sociedade do Anel, a gente tem tanto cenas inteiras que não tinham entrado na versão final e que são colocadas aqui, quanto também cenas que eram mais curtas na versão final e aqui elas entram de uma forma mais completa, como elas tinham sido idealizadas e filmadas. Eu vou falar de algumas cenas que eu acho que foram mais interessantes em As Duas Torres, e para isso eu vou ter que dar um pouquinho de spoilers sobre, a versão estendida, mas eu queria colocar aqui que, de modo geral, eu senti que as cenas extras de As Duas Torres, elas servem muito para dar um contexto mais amplo, mais completo daquilo que a gente está vendo em cena. É quase como se essas cenas que foram tiradas, elas fossem elos de ligação das cenas maiores que foram mantidas na versão final. Então, se você assistiu lá As Duas Torres pela primeira vez e você ficou confuso com alguma coisa, com alguma situação, talvez seja porque aquilo que ia explicar, o que ia te dar um pouco mais de contexto, foi cortado na versão final. Vamos lá para as cenas. Por exemplo, aqui, uma das cenas que me destacou logo nesse início de As Duas Torres versão estendida é quando o Elmer, o sobrinho do rei Théoden de Rohan, ele acaba encontrando o filho do rei depois de um massacre dos orcs. Ele ainda estava vivo lá, mas entre um monte de corpos, e ele resgata o primo dele para levar de volta para o palácio de Rohan, para Edoras. É uma cena que tecnicamente não precisaria dessa cena, porque o Elmer depois vai acabar falando que ele encontrou o primo dele ali, que tinha sido uma emboscada dos orcs. Mas como a gente está sendo apresentado a esses personagens no filme, eu acho que essa cena é boa para já colocar, bom, tem esse cavaleiro aqui que encontrou o parente dele. Depois ele vai chegar ali na cama junto com a irmã e vai passar a informação para ela. Depois eles vão levar pro tio. Como não tem essa primeira cena, a gente já tá ali no palácio e já tá com um monte de gente, um monte de loiro ali. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu não sabia quem era quem e eu fiquei um pouquinho confusa. Talvez essa cena sendo colocada ali situe um pouquinho mais quem tá chegando desavisado no filme. A gente também tem como cena extra o Saruman claramente dando ordens diretas pros orcs entrarem na floresta de Fangorn, onde a gente vai encontrar depois os Ents, e falando para eles: derrubem as árvores, queimem todas, usem elas de combustível pra gente continuar fabricando aqui as nossas armas. Mais uma vez, eu acho que depois as coisas vão se encaixando, mas a gente já entende por essa cena que as árvores
estão sendo derrubadas, que essa floresta está sendo machucada, e vai dando mais contexto ainda para a gente entender por que essa floresta ela é perigosa, por que depois a gente vai ver ela atacando os orcs e atacando quem quer que seja que entre ali, que eles vão imaginar que são os orcs, por que essa floresta estaria raivosa, né? Algumas das várias cenas que foram cortadas no filme também são do núcleo do Sam, do Frodo e do Gollum, que já vai entrar logo no início do filme aí para essa trama. A gente tem no iniciozinho o Sam usando a corda élfica que a Galadriel tinha dado para ele, uma corda que tem algumas propriedades diferentes de cordas normais. E também tem algumas interações do Frodo com o Gollum que são bastante importantes, porque mostra a conexão que os dois têm com os efeitos do anel sobre eles. Quanto que os dois sofrem pela influência do anel e como o Frodo começa a ver o Gollum como alguém que ele poderia se tornar. A gente também tem vários momentos do Merry e do Pippin conversando com o Barbárvore, também descobrindo as propriedades mágicas da floresta de Fangorn, e uma cena que eu gosto bastante, que é tirada diretamente do livro mesmo, é quando eles começam a beber a água ali da floresta, eles começam a ficar mais altos. Uma outra cena que eu acho bem boa nessa versão é uma conversa que tem entre o Gandalf e o Aragorn. O Gandalf basicamente fala das estratégias dos inimigos, né, como que o Sauron e o Saruman vão atacá-los e como eles têm uma certa vantagem em relação a isso, porque existe algo muito importante que os dois não sabem, que, né, o anel está a caminho de ser destruído aí pelas mãos do Frodo. E ele fala pro Aragorn não se arrepender de tê-lo deixado ir para, né, seguir sozinho a sua missão. Ele fala, né, Frodo tem que fazer isso sozinho. E aí que o Aragorn comenta, mas ele não está sozinho, porque o Sam foi com ele. E até esse momento, o Gandalf não sabia que o Sam estava junto com o Frodo, e ele tem uma reação que é muito legal, que ele fica surpreso e fica feliz, e ele fala, não, bom, muito bom. Gandalf entendendo que o Sam era uma pessoa importante para estar do lado do Frodo. Outras pessoas não poderiam estar, mas o Sam, sim, e lembrando que lá em A Sociedade do Anel, o Gandalf já havia falado pro Sam, não deixe o Frodo, não o abandone, Samwise Gamgee. Algumas outras cenas extras que tem na versão estendida são algumas interações entre o Aragorn e a Elwyn. Eu acho que essas interações são bacanas para dar um pouco mais de contexto para essa paixão que a Elwyn sente pelo Aragorn. Não que a gente precise de muitas explicações de por que ela se apaixonou por ele, eu acho, né? Acho que é bem compreensível. Mas um desses momentos eu acho uma cena bastante engraçada e também ela traz uma informação bastante interessante que quem só acompanha Senhor dos Anéis pelos filmes talvez não saiba. Tem uma hora que o Aragorn vira e esclarece pra Elwyn que ele tem 87 anos, sim, com aquela carinha acabada de 45, mas tá, né, pleníssimo ali, já que era 87. Isso porque o Aragorn, ele é descendente do povo de Númenor, e os homens de Númenor viviam muito mais tempo do que os homens comuns, viviam no começo ali de Númenor 5, 6 vezes mais, mas mesmo o Aragorn, ele vive, sei lá, umas 3 vezes mais do que um homem comum. O Aragorn vai morrer futuramente de velhice com seus 200 e poucos anos. Então com 87 ele ainda está tranquilão. Uma cena que sempre me deixou um pouco confusa nas Duas Torres é quando o Aragorn, ele cai lá do precipício depois que eles são atacados. Ele acaba separado do grupo que ele estava acompanhando ali em Rohan quando eles estavam indo pro abismo de Helm. E depois que ele cai no rio lá e vai pra margem, ele encontra um cavalo que ele chama de Brigo. E eu ficava me perguntando, mas quem é esse Brigo? É o cavalo que ele tinha antes? Eu nunca vi ele falar esse nome. É aí que a gente entende quem é o Brigo. Ele tava na cena cortada. Antes deles saírem da capital de Rohan, Edoras, para ir pro abismo de Helm, quando eles estão lá se preparando, eles começam a preparar os cavalos, e um dos cavalos tá bastante arredio, tá bastante arisco, não tá aceitando ali ser conduzido, e
a Elwyn explica pro Aragorn que esse cavalo é o Brigo, que era o cavalo do primo dela, né, o filho do rei Théoden, que tinha acabado de morrer ali no começo do filme. E o Aragorn, ele acaba acalmando o Brigo, falando umas palavras élficas ali. Ele entende que o cavalo já estava muito desgastado, que já tinha visto muitas coisas ruins, e ele acha que é melhor eles não forçarem o cavalo a continuar acompanhando eles e, né, deixa que o cavalo seja solto. Então, quando Aragorn tá lá em dificuldades, é o Brigo, em retribuição ao afeto, ao carinho, ao cuidado que o Aragorn tinha tido com ele, vai lá ajudá-lo. Talvez uma das cenas mais longas que foi cortada aqui, que eu acho que também é uma das mais interessantes dessa versão estendida das Duas Torres, é justamente os flashbacks do Faramir, que é um personagem que eu adoro. Eu acho que ele aparece pouco, infelizmente, tanto nos filmes quanto nos livros, mas óbvio, nos filmes menos ainda. Nos livros ele tem bem mais contexto, mas aqui no filme em que o personagem é apresentado, a gente tem alguns flashbacks de como ele encontra o corpo do Boromir, o irmão dele, e também como que era a relação deles quando o Boromir ainda estava vivo. Fica bem claro o imenso amor que existia entre os dois irmãos, que não existia rivalidade entre eles, só muito carinho e muito respeito, ainda que o pai deles incentivasse uma espécie de rivalidade, porque ele tinha o Boromir como o filho favorito e ele não perdia a oportunidade de criticar o Faramir, ainda que o Boromir tentasse dar uma defendida no irmão. Essa cena é legal também, porque, né, a gente tem o Boromir vivo, não sei vocês, mas eu sou um pouco nostálgica do Boromir, e mostra como o Boromir, ele era um líder bastante amado pelo seu povo, preocupado com o povo, por isso que ele tinha esse carinho em retorno. E eu acho que o Boromir merecia uma cena dessa para redimi-lo, talvez, da imagem que as pessoas tiveram dele em A Sociedade do Anel. Algumas outras cenas deletadas que incluem aí o núcleo do Faramir, que se encontra com o Frodo, com o Sam e com o Gollum, são justamente algumas cenas que eu acho que ficaram talvez um pouquinho polêmicas na edição final e eles decidiram tirar. São justamente alguns dos momentos em que os homens do Faramir e o próprio Faramir batem no Gollum, judiam do Gollum. São cenas bem desconfortáveis de assistir, porque são sempre momentos em que o Gollum, ele tá numa situação, numa posição de vulnerabilidade, não é como se ele pudesse se defender dessas agressões. Eu acho que independente do que a gente sinta pelo personagem, é óbvio que ver um ser vulnerável numa situação em que ele tá sofrendo violência não vai ser legal, né? Eu espero. Eu acho que esse corte veio justamente para manter os heróis do filme como esses personagens heróicos e livres de uma mácula de violência desnecessária. Tem uma cena que tá inteira na versão final, mas a gente vê que na versão estendida ela tinha alguns segundos a mais, que é justamente os segundos em que o Gollum tá apanhando. A gente sabe que existe esse maniqueísmo bem sedimentado dentro da obra do Tolkien. Esse maniqueísmo é bastante intensificado nos filmes do Peter Jackson e parece que no corte final também. Tipo, o que tinha sobrado ali de umas coisas meio dúbias dos personagens, eles já deram uma animada ali no corte final pra versão que iria pros cinemas. Eu acho que o Gollum apanha tanto nesses momentos que dá até pra entender por que ele fica com tanto rancor do Sam e do Frodo ali naqueles momentos finais. Não tô defendendo, mas assim, que dá pra entender um pouquinho, dá sim. Basicamente tudo que acontece nas batalhas, na Batalha do Abismo de Helm, a batalha ali dos Ents, a Isengard, o enfrentamento também dos homens do Faramir ali contra os Nazgûl, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu só queria comentar um excelente acréscimo que eles trouxeram nessa versão estendida, que é a cena em que o Gimli mostra claramente pro Legolas que ele venceu a disputa na Batalha do Abismo de Helm por uma morte a mais. Ele matou 43 contra 42 do Legolas. Então eu acho que essa cena tinha que ter ido pra versão final. Essas foram as cenas que eu separei aqui das Duas Torres e agora o meu veredito. Lá no vídeo da Sociedade do Anel eu falei que eu achava melhor a versão que tinha cortes, né? A versão que foi o corte do cinema e não a versão estendida,
porque eu acho que a versão estendida atrapalhava o ritmo do filme. Aqui em As Duas Torres, minha opinião é diferente, porque eu acho que as cenas que foram acrescidas, elas não atrapalham o ritmo do filme. As Duas Torres é o meu filme menos favorito da trilogia, e eu acho que essas cenas extras, elas deram uma melhorada no filme. Como eu disse aqui no começo, elas dão uma contextualizada em situações que, se a gente der uma pescada, a gente pode dar uma perdida de informação, a gente pode ficar um pouco confuso. Elas acrescentam de uma forma que não fica exagerado, que não fica muita coisa, eu acho que fica a explicação ideal ali. Eles só cortaram mesmo pra versão pros cinemas, tinha que ter menos tempo de duração o filme. Mas se fosse o meu corte, o corte da Aline, eu praticamente não tiraria nenhuma dessas cenas extras aqui pra versão definitiva de As Duas Torres. Eu acho que é uma excelente versão, a versão estendida. Me digam o que vocês acharam da versão estendida das Duas Torres, se vocês gostaram, se vocês preferem ela, se vocês preferem o corte do cinema mesmo. Eu ainda vou falar sobre O Retorno do Rei, o que eu achei, porque eu já assisti a versão estendida dele, vai entrar logo mais e vamos continuar falando sobre Senhor dos Anéis aqui no canal. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!